Conhecido pela sua aparição como DLC em MKX e agora como Camel em Mortal Kombat 1, a história de Tremor é muito mais antiga e cheia de detalhes do que você pensa. Tremor é um ninja marrom que possui o que é chamado de geocinese, ou seja, o poder de controlar o elemento terra de uma maneira geral apenas com a sua mente. Ele pode controlar e produzir alguns terremotos localizados, além de manipular grandes blocos de terra e até mesmo lava. Pedras e alguns metais como o ouro também podem ser usados como golpes pesados contra os seus oponentes. Tremor deveria ter aparecido em Mortal Kombat Trilogy ainda em 1996. Porém, acabou sendo trocado pelo ninja roxo Rain, que tem os poderes de aquacinese. O projeto Tremor já estava na mente dos desenvolvedores há alguns anos, mas só saiu do papel de fato em 2000, em Mortal Kombat Special Forces. Ele apareceu de verdade pela primeira vez no infame Mortal Kombat Special Forces, jogo de aventura lançado em 2000 e que trazia a Jax como protagonista. O jogo foi um fracasso total, porém, alguns personagens inseridos ali vieram a ser aproveitados depois, como o Tremor, sendo aí um exemplo literal disso. Na história de MK Special Forces, o ninja marrom traz um visual muito parecido com o de Scorpion, mas na cor marrom. E os gráficos do game também não ajudavam muito, né? Ele usa os seus poderes relacionados à Terra e aparece como um membro do clã Lin Kuei, ao lado de outros mais conhecidos, como Sub-Zero, Sector e Smoke. No entanto, Tremor abandonou o clã por razões que até hoje se mantêm em segredo. Após sair dos Lin Kuei, ele decidiu juntar-se ao grupo criminoso conhecido como Black Dragon, liderados pelo Kano, em um momento anterior à realização do 10º torneio de Mortal Kombat, ou seja, antes dos eventos mostrados em Mortal Kombat de 1992, o primeiro jogo da franquia. Kano viu o potencial daquele jovem lutador e decidiu que aquela era uma ótima oportunidade de testar o potencial absurdo de Tremor e provar a sua lealdade ao Black Dragon. Ele acabou sendo preso e jogado ao lado de outros nomes do clã Black Dragon, em uma prisão comandada diretamente pela Special Forces. Então, após não revelar os segredos do grupo criminoso e provar a sua lealdade, Kano foi até lá e organizou uma fuga gigantesca da prisão, liberando Tremor e mais outros grandes nomes do clã que estavam lá. Nesse jogo, Tremor apareceu como um subchefe que precisa ser batido por Jax para que o jogo siga em frente. Tremor era o responsável por cuidar de um portal que levava à Exoterra, e é enfrentado e derrotado por Jax Briggs, encerrando assim a sua participação nesse game. Nem todos sabem, mas antes de sua aparição triunfal em MKX, Tremor fez uma aparição em Mortal Kombat 9 de 2011, apenas aí para o console PS Vita, aonde é encontrado na Torre dos Desafios, onde é mencionado como um guerreiro esquecido, e até mesmo é jogável pela primeira vez em sua história. Nessa versão, ele aparece em um visual muito semelhante aos dos ninjas mais clássicos do jogo, como Sub-Zero e Scorpion, sendo um ninja marrom sem muitos detalhes específicos. Em Mortal Kombat X, Tremor aparece pela primeira vez no roster do game como personagem DLC, ao lado de outros convidados aí como Jason, Predador, Alien e Leatherface. Mesmo tendo aparecido por poucas vezes e em jogos pontuais, ele ganhou uma boa base de fãs, que gostavam da ideia de um ninja marrom com poderes de terra. E não demorou muito para que o pessoal da NetherRealm se animasse e o colocasse como personagem DLC em um Combat Pack de MKX. Aqui temos pela primeira vez uma versão detalhada e muito mais trabalhada de Tremor, com um visual mais parrudo, maior e com mais personalidade. Tremor aparece como um traje novo e muito interessante, com um capuz marrom e uma máscara de metal muito bacana, além de um olhar assustador com um tom alaranjado. O seu traje também é feito de um material que mescla couro e metal de maneira fluida. Agora, a sua pele é uma mistura de tecido humano normal com tecido rochoso e áspero, que lembra bastante aí o Coisa, né, do Quarteto Fantástico, que é o conhecido grupo da Marvel. Tremor ficou maior fisicamente e impõe muito mais respeito. Apenas o Goro é mais alto do que ele em MKX. Além disso, seus golpes e poderes ganharam muito mais detalhes, mostrando que ele consegue controlar vários tipos de metais,
criar vários blocos de rochas e terra para atacar e também se defender, além de montar dezenas de combos diferentes usando essas mesmas habilidades. Tremor rapidamente virou um dos personagens favoritos de muitos jogadores do cenário casual e também do profissional devido ao alto poder de dano que ele conseguia infligir em seus oponentes, além de se defender muito bem. Ele também é um personagem rápido, o que aliado ao seu porte físico e seus poderes diferenciados, o torna um lutador muito poderoso. Sua gama de poderes agora também lhe permite criar construtos de terra, metal e lava em seus braços, transformando seus membros em armas letais, como martelos, lanças, machados e massas gigantescas, as quais ele usa para amassar literalmente os seus inimigos. Inclusive, foi uma grande surpresa a popularidade atingida por Tremor. Afinal, ele era um lutador praticamente desconhecido do grande público, e conseguiu mesmo assim ganhar o seu destaque em um pack de lutadores convidados e muito mais reconhecidos do que ele. Ele também aparece nas HQs que precedem MKX, ao lado do grupo Black Dragon, ao lado também de outros membros como Jarek e Tassia, sendo liderados por Kano. Inclusive é nas HQs que ele mostra seus poderes em combate de maneira super efetiva, gerando um terremoto imenso e salvando o Imperador Kotal Kahn de um ataque vindo de um exército inimigo. Sua história no jogo Mortal Kombat X em si, como é um personagem DLC, não é muito aprofundada. Ele segue sendo um antigo membro do clã Lin Kuei que debandou por algum motivo quando ainda era muito jovem, e achou seu caminho seguindo o mercenário e criminoso Kano, fazendo parte do clã Black Dragon, e atuando ao lado de outros capangas que já mencionamos aqui, como a Tassia e o Jarek. Ele aparece na história para dar suporte e proteção ao seu amado mestre Kano. Em seu final não canônico, após derrotar o poderoso deus caído Shinnok, Tremor percebeu que seus poderes haviam mudado, se expandido de maneira absurda. Após uma missão a serviço do clã Black Dragon, a mando de Kano, Tremor havia viajado até o misterioso e profundo Reino dos Sonhos. Kano havia enviado a equipe de Tremor para recuperar uma bomba psicológica para ser usada na tentativa de roubo ao amuleto. Porém, a exposição a esse reino misterioso acabou aumentando drasticamente os poderes geocinéticos de Tremor. Além disso, sua mente também foi muito expandida, o transformando em algo muito mais além do que um simples capanga do mundo do crime. Tremor havia transcendido para uma forma mais além do que um simples humano. Ele evoluiu e tornou-se basicamente a Terra, tendo acesso às lavas, aos cristais, aos metais e muito mais, transformando-se em um deus elemental da Terra. E seus poderes agora rivalizavam até mesmo com o deus do trovão Raiden e o deus dos ventos Fujin. Em Mortal Kombat 1, Tremor retorna ao game, mas dessa vez como um personagem cameo. Ele já havia sido vazado em alguns rumores há alguns meses atrás, e isso se confirmou com um trailer de anúncio do personagem Omni-Man, lançado nesse sábado aí, dia 14 de outubro. Tremor aparece no trailer misturando a sua versão mostrada em MKX com a versão clássica mostrada em Mortal Kombat Special Forces e no Mortal Kombat 9 de 2011, que apareceu no PS Vita. Ele é mostrado com o visual ninja clássico, assim como Scorpion e Sub-Zero aparecem em seus cameos, mas na cor marrom alaranjada, utilizando aí seus construtos de terra, lava e rochas que utilizava em Mortal Kombat X. Podemos ver alguns combos com o ninja marrom e que causam um dano muito severo nos lutadores, além de auxiliar bastante o lutador principal em seus golpes. Sua pele áspera e rochosa também permanece presente no seu visual, o que consegue mesclar muito bem o seu visual mais tradicional e clássico com a versão parruda, rochosa e imponente de MKX. Provavelmente virão skins alternativas que poderão trazer o visual mais recente do personagem ao lado de outras. Tremor é um caso muito interessante de um personagem que foi apresentado há muito tempo em um jogo muito obscuro e odiado por boa base da fanbase, mas o seu visual, sua história e seus poderes trazem algo de interessante a respeito dele, o que o torna atrativo para os fãs e que conseguiu sair do ostracismo e aparecer como um personagem reconhecido entre os populares de MK. Jarek, por exemplo, também apareceu no longínquo Mortal Kombat Special Forces e teve mais destaque que Tremor, aparecendo como jogável em MK4 e MK Armageddon, porém não tem nem de perto o carisma do Tremor.
Inclusive, fica a dica e a oportunidade para a NetherRealm aproveitar a nova era de Liu Kang e trazer de volta a Tremor em uma continuação de MK1, só que dessa vez no roster principal, né? Com uma história bacana, poderes super interessantes e um visual atrativo. Tremor caberia como uma luva nesse novo universo de Liu Kang, podendo ser introduzido na história de maneira fluida e ser tratado finalmente da maneira que merece, com muito respeito, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!